Bom dia. Bom, a França rejeitou a luz e a consequência disso, a Revolução Francesa. Como foi que isso aconteceu? Existe uma profecia em Apocalipse capítulo 11 referente à Revolução Francesa. E primeiro fala dos 42 meses e 1260 anos, que corresponde ao mesmo período. Esse período foi do ano 538 d.C. até o ano 1798 d.C. Conhecido como Idade Escura, Idade Média. Esse período foi assim descrito porque a Bíblia foi proibida pela igreja dominante ou igreja perseguidora. Não sei quantos aqui já ouviram o meu vídeo, que eu falo de quando isso aconteceu, na época de Constantino. Bom, o fato é que a igreja perseguidora proibia a Bíblia. Só permitia ela numa língua em que as pessoas não conheciam. E as pessoas que iam para a igreja, elas não entendiam aquilo que era pregado. E por anos a fio, séculos, as pessoas não tinham conhecimento da palavra de Deus. E o que resultava era a superstição, era o medo, era falta de orientações básicas, inclusive de saúde, de higiene. Bom, o fato é que houve uma profecia predita em Apocalipse 11 e ela cumpriu ao pé da letra com a França, com a Revolução Francesa. Ali fala que 2 testemunhas estariam vestidas de saco e cinza pelos 1260 anos. Isto mostra, não só na França, mas de modo geral em vários países, a dificuldade que foi para as pessoas terem acesso à Bíblia. Durante todo esse período, foi assim. Quantos morreram por fazer da Bíblia sua regra de fé e prática? Quantos foram considerados hereges e foram à prisão e foram queimados e foram torturados? Mas eles morreram como mártires, diz a palavra de Deus. Bom, essas testemunhas, depois elas são mortas na praça, diz a profecia, e os seus corpos ficariam estendidos por 3 dias e meio. Por que fala da França? Vamos ver a característica. Ela fala aqui essa praça como se fosse o Egito ou Sodoma. Quais são as características dessas duas regiões na Bíblia? O Egito foi onde Faraó negou a Deus, negou a soberania de Deus, não quis deixar o povo ir quando Moisés estava falando. Ali a gente vê o berço do ateísmo. Quem era adorado era o faraó, mas na realidade era como eu posso dizer, contra a soberania de Deus. O outro símbolo é Sodoma. O que a gente vê em Sodoma? Quando Ló, sobrinho de Abraão, estava morando em Sodoma e foi hospedar 2 homens que na realidade eram anjos, o que aconteceu, diz a palavra de Deus? Os homens daquela cidade cercaram a cidade porque queriam abusar sexualmente daqueles 2 visitantes. Tamanha era a perversidade, a licenciosidade de Sodoma. E essas características foram vistas na França nesse período da Revolução Francesa. Bom, por que as testemunhas foram consideradas mortas na praça? As testemunhas na Bíblia é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia, palavra de Deus, foi considerada morta porque na Assembleia Legislativa da França foi feito um decreto dizendo que Deus não existe. E agora colocaram uma deusa da razão e foi levada num suntuoso carro até a Catedral de Notre Dame. E ali ela foi colocada no lugar onde ficavam os santos, as imagens, e o povo passou a adorar a deusa da razão. Bom, nesses 3 anos e meio considerados que a Bíblia estava morta, e o povo estava feliz, dando presente uns aos outros, comemorando a deusa da razão, o país só foi em decadência cada vez maior. E como diz a profecia, depois de 3 dias e meio, iria ressurgir, e foi isso que aconteceu. A mesma Assembleia que fez o decreto falando que Deus não existe, ela aboliu esse decreto, porque verificou que a fé na palavra de Deus, a fé em Deus,
faz com que melhore a questão moral das pessoas, né? As virtudes. Então se voltou atrás. É importante perceber que onde o Senhor Jesus foi crucificado, tem essa frase também na profecia. Na França foi um dos países onde mais morreram mártires, mais morreram pessoas, os protestantes ali, de forma terrível. E um deles foi o massacre de São Bartolomeu, onde pessoas estavam dormindo à noite, de repente suas casas foram invadidas e milhares de protestantes foram mortos, não somente em um dia, mas durante 7 dias. E a igreja dominante comemorou, inclusive com uma medalha, com várias coroas, enfim. O fato é que, como diz a palavra de Deus, quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes, mostra que cada vez que pessoas eram mortas por causa da palavra de Deus, estavam novamente crucificando o Senhor Jesus Cristo. E isso aconteceu de forma muito, muito forte na França, durante muitos séculos. E interessante que na Revolução Francesa, no mesmo local onde milhares de pessoas tinham morrido, os protestantes, por causa de sua fé na palavra de Deus, agora se levantava a guilhotina e matava milhares também, começando pelo próprio rei e outros mais. O sangue corria como um rio, diz os historiadores, e era tanta a confusão, o morticínio, a miséria, a falta de alimento, que não dá para descrever. Sabe, Satanás instigou tudo isso. E ele leva as pessoas a um caos para depois as pessoas acharem que foi Deus que fez tudo isso. A igreja dominante por muitos anos, ela cumpriu seu papel de representar mal o caráter de Deus, porque o que se via era tirania e crueldade diante das pessoas que queriam seguir a palavra de Deus. E depois, o resultado disso foram pessoas fazendo as maiores atrocidades. As pessoas, então, muitas delas pararam de acreditar em Deus, porque um Deus assim ninguém gostaria de seguir. Um Deus tirano, um Deus cruel. Mas na realidade a palavra de Deus mostra ao contrário. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus que concede a sua graça, que enviou seu Filho para morrer por cada ser humano, que fez de tudo e faz para salvar a humanidade e prometeu criar novos céus e nova terra onde habita a justiça, quando Ele vai reparar todo o erro feito, quando Ele vai consertar esse mundo que já está destruído pela própria humanidade, pelas obras de Satanás e os anjos malignos. Deus, Ele deseja a salvação de cada ser humano e Ele sofre com o sofrimento de cada um de nós. Mas as pessoas que não conhecem a Deus, elas não sabem disso. Mas na Revolução Francesa, observamos que quando o Espírito de Deus foi retirado dali, o que houve foi a carnificina, foi desolação, foi um terror, foi o reino do terror, como dizem os historiadores. Eles rejeitaram o que está escrito na palavra de Deus, Isaías 48:18, que diz: ah, se tu quisesses a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. É através da palavra de Deus, é através de conhecer o Senhor que a gente pode ter paz na nossa família, no nosso coração, pode ter paz na cidade onde vivemos. É Deus que nos dá os valores morais, a sua lei, para que haja tranquilidade. Deus, Ele deseja isso para cada um de nós hoje. Bom, mas continuando, a profecia fala que depois daqueles 3 dias e meio, eles ressuscitariam, né? Aquelas 2 testemunhas, que é a palavra de Deus. Então, aquele decreto, como eu falei, foi abolido e passaram-se a existir as sociedades bíblicas. E ao final do século XVIII, começou a crescer de forma extraordinária as missões estrangeiras para levar a palavra de Deus a diversos países. E isso não tem diminuído, mas só crescido. Louvado seja Deus porque Ele preservou a palavra dEle até hoje, para que eu e você possamos ter o privilégio de ler. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que sai da boca de Deus. Quantos estão moribundos morrendo porque não têm acesso a essa palavra? Na realidade, a Bíblia está ao lado, mas não conhece que é dali que vem a paz, que vem o poder, que vem a fonte da alegria e felicidade e o conhecimento do futuro. Que Deus nos abençoe, que possamos levar a palavra de Deus a todas as pessoas, porque Ele está voltando e essa profecia já vai acontecer. Um grande abraço.